your emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Okay, sir. What's your address? It's 100 North Carrollwood Drive, Los Angeles, California, 90077. You said Carrollwood? Carrollwood Drive, yes. Okay, sir. What's the phone number you're calling from? Okay, sir. And what's the problem exactly what happened? Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not. Okay. Okay. How old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not breathing. He's not conscious, sir. Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay. Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now. Okay. We need him. We need a. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. So no, he's not responding to CPR or anything, sir. Oh, okay. Well, we're on our way there. If your guys are doing CPR and you're instructed by a doctor, he has a higher authority than me, and he's there on scene. Okay. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? And, sir, you just, if you can please. We're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay. We're on our way. We're less than a mile away. We'll be there shortly. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Call us back if you need any help. Thank you. Yes. 24 de junho de 2009. Michael Jackson sai do Staples Center depois de um ensaio perfeito. Abraça o amigo Dorian Holley, diz que o ama e promete se encontrar no dia seguinte. Isso nunca aconteceu. Menos de 12 horas depois, uma ligação para o 911 dizia que o rei do pop não respirava e não respondia à reanimação. Mas o que aconteceu nessas 12 horas? O que realmente se passou na noite de 24 para 25 de junho de 2009 na mansão de North Carrollwood Drive? A história que a mídia contou foi superficial. A história real é muito mais perturbadora. Para entender as últimas 24 horas de Michael Jackson, você precisa entender o que estava acontecendo com ele nos meses anteriores. Em março de 2009, Michael anunciou a turnê This Is It, 50 shows na O2 Arena de Londres. Em menos de 2 horas, mais de 1 milhão de ingressos foram vendidos. O mundo inteiro estava esperando pelo retorno do rei do pop. Mas por trás da empolgação, havia uma realidade que poucos conheciam. Michael estava à beira da falência. Suas dívidas chegavam a quase 500 milhões de dólares. O rancho Neverland havia sido usado como garantia em empréstimos. Ele estava 3 ou 4 meses atrasado no pagamento da própria casa. A turnê não era só um retorno artístico, era a única saída financeira que ele tinha. E o corpo estava pagando o preço dessa pressão. Nos meses de ensaio, pessoas próximas notaram mudanças assustadoras. Paranoia, ansiedade, comportamentos compulsivos. E então vieram os desmaios. Michael havia desmaiado no palco durante os ensaios nos dias que antecederam a morte. E voltou no dia seguinte, porque Michael era Michael e porque não havia outra escolha. Mas aqui está o detalhe mais perturbador de toda essa história. No dia 24 de junho, o último dia de vida de Michael Jackson, ninguém viu nada de errado. Os ensaios começaram entre 12:00 e 1 da tarde. Era a primeira vez que a equipe ensaiava o espetáculo completo, do início ao fim. Michael estava presente, focado, preciso. Dorian Holley, diretor vocal que trabalhou com Michael por 22 anos, disse o seguinte à CNN, que Michael estava na melhor forma, que não havia nenhum sinal de que algo não estivesse bem, que ainda era difícil se concentrar no próprio trabalho em vez de simplesmente ficar olhando para ele atuar. Travis Payne, coreógrafo de longa data, confirmou a mesma impressão. Michael aparentava estar saudável, estava afinado, estava presente. Depois do ensaio, Michael ainda passou 6 horas em prova de roupas para os shows. 6 horas.
cuidando de cada detalhe do espetáculo que nunca aconteceria. Por volta da meia-noite, ele deixou o Staples Center, abraçou Dorian Holley, disse que o amava. Também te amo, Mike. Esse foi o último abraço. Conrad Murray era o médico pessoal de Michael Jackson. Ganhava 131 mil euros por mês para cuidar da saúde do artista. Mas Conrad Murray não era um médico comum no sentido ético da palavra. Era um médico que havia cedido às exigências de um paciente famoso e desesperado. Michael Jackson sofria de insônia crônica há anos. A pressão da turnê havia piorado tudo. E em algum momento, que até hoje gera debate entre especialistas, Michael começou a usar Propofol para dormir. Propofol é um anestésico potente, usado exclusivamente em cirurgias de grande porte. Não é um sedativo, não é um remédio para dormir. É uma substância que coloca o paciente em estado de inconsciência controlada e que, fora do ambiente hospitalar, sem equipamento adequado, pode matar em minutos. Murray sabia disso. Era médico. Sabia exatamente o que estava fazendo. E continuou fazendo mesmo assim. Por volta de 1h30 da madrugada de 25 de junho, Michael Jackson chegou em casa e começou a rotina que havia se tornado parte da sua vida. Murray começou com Valium, um calmante. Não funcionou. Então vieram injeções de Ativan, relaxante muscular e sedativo. Não funcionou. Depois, Versed, outro sedativo. Ainda sem efeito. Mais 2 doses de Ativan. Mais 2 doses de Versed. Nada. Michael Jackson não conseguia dormir. E o que Murray fez diante disso é o que o levou para a prisão anos depois. Às 10h40 da manhã, depois de horas de medicação ineficaz, Murray administrou 25 miligramas de Propofol intravenoso, o anestésico hospitalar. Fora do hospital. Sem equipamento de emergência. Sem monitoramento adequado. Michael finalmente dormiu. Mas dessa vez, não acordou. O que aconteceu nas horas seguintes é o capítulo mais revoltante de toda essa história. Murray percebeu que Michael havia parado de respirar. Iniciou tentativas de reanimação. Mas em vez de ligar imediatamente para o 911, o que qualquer pessoa no mundo teria feito, ele gritou para Alberto Alvarez, o segurança, e pediu que ele entrasse no quarto. Mas não para ajudar na reanimação. Para esconder os medicamentos. Aqui, coloque-os neste saco, Murray disse ao segurança. Frascos de medicação intravenosa, seringas, equipamentos. Tudo jogado dentro de uma bolsa para desaparecer antes de qualquer autoridade chegar. Alvarez disse em tribunal que havia perguntado várias vezes se não deveriam chamar uma ambulância. Murray sempre disse que não. A ligação para o 911 foi feita às 12h21, cerca de 2 horas depois da parada cardíaca de Michael. 2 horas. Quando os paramédicos chegaram, tentaram a reanimação por 45 minutos. Murray insistiu que o levassem ao hospital mesmo quando os médicos queriam declarar a morte no local. Às 13h14, Michael chegou ao Ronald Reagan UCLA Medical Center. Às 2h26 do dia 25 de junho de 2009, Michael Jackson foi declarado morto. Tinha 50 anos. Conrad Murray foi condenado por homicídio involuntário em 2011. Cumpriu apenas 2 dos 4 anos de pena. Hoje está livre. O mundo parou quando a notícia se espalhou. O memorial de Michael no Staples Center, o mesmo lugar onde ele havia ensaiado horas antes de morrer, foi transmitido ao vivo para mais de 2,5 bilhões de pessoas. A maior audiência para um evento televisionado da história até aquele momento. Mas o que fica dessa história vai além da morte de um artista. Fica a imagem de um homem que havia desmaiado nos ensaios e voltou no dia seguinte porque não podia parar. Que passou as últimas horas de vida preocupado com os detalhes do figurino de um show que nunca aconteceria. Que abraçou um amigo à meia-noite e prometeu se encontrar no dia seguinte. E que foi morto, não por acidente,
mas por uma sequência de decisões erradas tomadas por um médico que deveria protegê-lo e que escolheu esconder as provas antes de pedir socorro. Michael Jackson. Those guys worked on Dangerous together. They worked on History. And it tilts Michael. It goes like this. Precisou de alguém que fizesse a coisa certa. Michael Jackson I think estava Michael- pronto. Michael Jackson Não was era um unique artista among artists I've cansado worked tentando with reviver in o that passado. he was Era um so gênio no on a controle strict boundary total do in seu everything ofício, he did. trabalhando com uma And precisão other e uma artists, dedicação que impressionava até quem já havia trabalhado com ele por décadas. Kenny Ortega, diretor da turnê This Is It e um dos colaboradores mais próximos de Michael ao longo da carreira, disse algo que resume tudo. Michael conhecia cada detalhe do espetáculo, cada luz, cada efeito, cada transição. Ele não estava apenas executando, estava criando, ainda. Os músicos da banda relataram a mesma coisa, que tocar com Michael era diferente de qualquer outra experiência, que havia uma energia no palco que não tem nome. E os 50 shows já estavam completamente vendidos, mais de 1 milhão de ingressos em menos de 2 horas. O mundo inteiro esperando. Michael sabia da pressão, sabia das dívidas, sabia que estava sendo observado por todos. E mesmo assim, ou talvez por causa de tudo isso, estava entregando o melhor da sua vida nos ensaios. Aquele espetáculo teria sido provavelmente o maior retorno da história da música. O mundo perdeu muito naquela madrugada de junho de 2009. Perdeu um espetáculo que nunca aconteceu. Perdeu as músicas que nunca foram gravadas. Perdeu décadas de arte que ainda estavam por vir. Mas o legado que ficou é impossível de apagar. E talvez seja exatamente por isso que, mais de 15 anos depois, o mundo ainda não consegue seguir em frente. Algumas pessoas não são feitas para serem esquecidas. E você? O que Michael Jackson significa para você? Me conta nos comentários. Esse é o tipo de conversa que eu adoro ter aqui. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no Contrafluxo e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando por você aqui. Até o próximo episódio.